patrocinam o programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, a parceira ideal para a safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Fidenbank, invista no Fidenbank, um ativo de alta rentabilidade para a segurança da renda fixa. AR2Z, construtora e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Sebrae RS, juntos a gente supera. E Verden, rastreamento e soluções, especialistas em sistemas para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. E Cancian Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região. Sou Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande. E mais uma vez nós vamos trazer uma pessoa, uma convidada muito querida e que pensa muito grande. Nós vamos hoje voltar para o ramo animal, nós vamos falar sobre cachorros, sobre pets, com a Desidere, minha queridona. A Desidere é uma dermato, umas pioneiras em dermato no Rio Grande do Sul, então, quiçá do Brasil. Está aí há 10 anos, mais de 10 anos trabalhando nessa área. E eu conheci a Desidere por dois lados. Um, porque ela é cliente lá da Superalto, tem EcoSport, depois logo vai comprar um Bronco, mas porque eu tinha há uns 7, 8 anos atrás, que eu tinha a minha Golden, a gorda, e adorava, estava sempre tomando banho molhada e estava com problemas na pele, de dermato. Aí virou cliente da Desidere e assim, demonstrando um conhecimento e sempre solucionando os problemas que eu tinha com a minha Golden. Hoje eu tenho uma outra Golden e que não tem, graças a Deus, problema de dermato, porque é raro, o Golden é complicado. Mas agora, esses dias assim, Desidere, eu preciso fazer uma avaliação clínica da Golden, eu vou te levar lá. Então ela também fez uma avaliação clínica. Então é assim, é de casa, amicíssima da Giovana, e então eu fiz questão de convidar, já faz tempo que eu queria gravar com ela, porque não só eu sou cachorreiro, como vejo que as pessoas precisam ter mais orientação, né? Não esquecendo que em Santa Maria tem mais pets que crianças, então é um universo muito grande e que está crescendo muito. Então hoje nós vamos aproveitar toda essa experiência da Desidere aqui, o seu conhecimento em toda a área da medicina veterinária, e acho que assim vai dar um programa muito top. Bom, vamos lá. A Desidere é formada em veterinária aqui na UFSM, possui grau equivalente à licenciatura plena obtido do Programa Especial da Graduação de Formação de Professores para Educação Profissional. Por isso que ela é professora. Pela UFSM, pós-graduação lato sensu em residência médico-veterinária, é doutora e mestre em cirurgia. Não sabia que tu era cirurgia também? Não. Está preparada para isso. E cirurgia e clínica veterinária pela mesma instituição. Pós-graduação lato sensu em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. E em dermatologia em animais de companhia pela Universidade de Castelo Branco. Bom, bem-vinda, Desidere, que para os íntimos é a Maninha, uma queridona Maninha, e não só desejar as boas-vindas, mas assim um compromisso que a gente tem, né, de bem informar. Quem ama animais procura buscar subsídios e assim o teu conhecimento específico em dermato e alergias vai ajudar muito a todos nós. Quem é a médica veterinária Desidere?
Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse programa que está cada vez crescendo mais, né? E trazendo pessoas aqui da nossa região para conversar um pouco. Então, é engraçado, né? Quando a gente fala quem é a Desideri. Eu acho que dá para a gente começar quem é a Maninha, né? Isso. Então, assim... Como é que surgiu a Maninha? Eu tenho uma irmã mais velha. Ah! Então, a gente tem 1 ano e 7 meses de diferença. E quando eu nasci, né, aqui no Rio Grande do Sul, aí virou a Maninha. E como meu nome não é nada comum, até quando eu era criança, era muito difícil, né? Até mesmo para eu conseguir pronunciar o meu nome. Sim. E aí ficou Maninha e eu vim sendo Maninha por muito tempo. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, que foi em 2005, né, tudo passa muito rápido, é impressionante. Eu lembro que eu me apresentei lá naquela função dos bichos, assim, e falei, meu nome é Desideri, mas eu sou conhecida como Maninha. E aí ficou meu apelido, que era o meu apelido de infância, e eu segui sendo Maninha durante toda a faculdade, tanto é que os professores, a maioria me chamam até hoje de Maninha. E quando eu comecei a trabalhar em Porto Alegre, na primeira clínica, que foi na Fertivida, hoje eu ainda atendo, mas a parte de dermato, eu chegando lá, a Mari, que é a dona, me disse, vamos ter que achar um nome para ti, porque como é que nós vamos dizer a veterinária Maninha? E eu digo, bom, né, então, assumi o nome Desideri, assim, foi a primeira vez, né, quando muito adulta já, assim, assumi o nome. E hoje em dia é muito interessante, porque nessa área de dermatologia, claro, no Brasil a gente tem outros professores maravilhosos. Eu digo que se eu me chamasse Cláudia, Daniela, enfim, era um pouco, qual Daniela, né? Então é a Desideri, então o Instagram é Desideri, é tudo Desideri, o e-mail é Desideri, então hoje em dia é mais fácil. E quando a gente pensa, né, o porquê dermatologia, é muito engraçado, porque eu quando... Mas por que da veterinária? Exato, porque eu quando mais nova... não tinha aquele sonho de ser veterinária, como todo mundo tem, né? Diz, veterinário desde criança já vai ser veterinário. Eu nunca tive, sabe, essa vontade, assim, nossa, eu vou ser veterinária. Quando começou ali pelo 2º grau, né? Hoje em dia, acho que nem chama mais 2º grau, mas enfim. Pensando o que vai fazer, eu pensei em fazer publicidade e propaganda. Porque o meu pai tinha mercado, então eu sempre era muito falante. E eu pensei, acho que eu vou para essa área. Mas fiquei um pouco em dúvida, eu tenho um irmão especial, pensei em fazer terapia ocupacional, aí eu ia com ele na físio, enfim, e pensei, nossa, eu gosto muito de ajudar o meu irmão, mas eu acho que eu não consigo fazer isso com outras pessoas, né? E aí fiquei naquela dúvida, não tinha muita certeza. Eu ganhei um cachorro, que era o Lhasa, o Nino, viveu 16 anos, me acompanhou durante toda a faculdade. E eu tava ainda lá em Caçapava, porque eu sou natural de Caçapava do Sul, tava eu lá dando banho no Nino, e eu tinha uma amiga muito querida da infância, que era a Aline, e ela disse, Maninha, eu acho que tu tem que ser veterinária. Tu adora cachorro? A gente chegou a uma vez ter, a minha mãe também é bem cachorreira, nós chegamos a ter 16 poodles em casa. Que coisa absurda. Um monte de cachorro, que era uma e dava cria, e duas deram cria junto, era aquela cachorrada em casa. E eu sempre gostei muito de cachorro grande, mas a gente nunca pôde ter, porque a gente morava em apartamento também. Então, hoje em dia que eu posso, eu tenho os meus gigantes, né? Então, a partir daí eu pensei, nossa, eu acho que veterinária vai ser interessante mesmo. Aí fiz o seriado, né? Naquela época era o PACE, eu acho que agora até retornou, né? Não sei se retornou. E acabei fiz o vestibular junto, acabei definindo ali no último dia fazer a redação pelo vestibular. E aí passei, logo na primeira tentativa, e entrei então com 17 anos. 17 anos. Na faculdade me formei com 22. Então foi bem interessante. E sempre quando me perguntam de onde, eu sou natural de Caçapava, mas hoje em dia de onde que eu sou de Santa Maria. Né? Porque imagina, 20 anos que eu moro em Santa Maria. E tu te achou realmente? Sim. É isso que eu quero. Isso, e aí durante a faculdade foi bem interessante, eu comecei a fazer estágio logo no primeiro semestre e comecei a fazer estágio na neurologia, não na dermato. Fiquei até o 5º semestre fazendo estágio na neurologia com o professor Mazanti, gostava muito da parte clínica. Um grande professor, impressionante. Conhece muito. E assim, eu acho que foi uma escola muito boa, né? Fazer estágio eu acho que é muito bom, tanto é que hoje em dia, né, sempre quando eu posso eu recebo os estagiários, porque a vivência clínica ela é muito interessante. E eu gostava muito da neuro. Mas chegou um momento no 5º semestre
que a gente teve que entrar para o bloco cirúrgico. E aí foi engraçado que tu leu cirurgia e meio que dá um espanto, né? Nossa, Desidéria, cirurgia. Porque a nossa pós-graduação, aqui a parte, né, de mestrado e doutorado, são juntas as duas áreas, a cirurgia com a clínica. E eu brinco, né? Nossa, eu tenho doutorado em cirurgia. Quando que a Desidéria está no bloco para fazer um microagulhamento, uma videotoscopia, que a gente pode conversar um pouquinho depois, né? Desses procedimentos, uma biópsia de pele. Mas, de fato, cirurgia eu não gosto de fazer. Eu brinco, né? Não posso dizer que eu não sei, porque eu já tive que fazer em plantão, sabe? Algum procedimento, mas em compensação, alguma tu tem coisa assim. o maior cirurgião que eu conheço, né, que é teu parceiro lá na clínica na Ninho, no Hospital Ninho, veterinário Ninho, que é um mestre, né, que tem assim um conhecimento espetacular. É impressionante, né? Hoje em dia, o suporte que a gente tem dentro do Ninho Hospital Veterinário. Eu digo que, para mim, apesar que o pessoal pensa, mas é dermato, né? Não vai precisar de muita coisa. A gente precisa, sim, precisa do bloco cirúrgico, precisa de cirurgiões bons. Então... E o Maicon ele não só é um grande profissional, mas ele é apaixonado. A minha vida está dentro do bloco cirúrgico. E ele resolve, assim, ele me mostra raio-x, imagens assim de cirurgias muito complexas que são feitas aqui em Santa Maria. Exatamente. Ele atende animais de todo o Rio Grande do Sul. Ele, inclusive, já fez cirurgia de um dos meus cães, né? Que eu tenho um cão que é muito ansioso, que ele engole meia, come pedaço de calça uma vez. Deve aparecer as fotos aí dos cachorros. É o Napoleão? O Leopoldo e o Afonso. Alfonso. Esse é o Leopoldo. Uma vez ele comeu uma corda de mais de 1 metro. E a gente teve que realmente... Que coisa. Não, ele é impressionante de ansioso. E então, voltando lá na cirurgia... Aí o professor Mazante disse, maninha, né, na época, a partir de agora, né, tem que entrar pro bloco cirúrgico. Eu já auxiliava, enfim. E eu dizia, mas professor, eu não quero fazer cirurgia. E ele, não, mas um neurologista tem que ser clínico e também resolver a parte cirúrgica, né, as hérnias de disco, enfim, que é a emergência. E eu disse, eu não me sinto, não gosto. Sabe aquela questão de realmente... Sim. Não gostar. E ele disse, não tem problema, vamos fazer o seguinte, no próximo semestre tu vai fazer pelo menos um semestre de estágio na clínica médica, que a gente estava só dentro da neurologia, né? E eu disse, ok. Aí, entre ver os professores que iam orientar, tinha a professora Claudete, que é a Dete, né? A nossa querida dermato do Hospital Veterinário. E eu comecei a fazer estágio com a Dete e me apaixonei por dermatologia. E não saí mais, né? Então, desde o 5º semestre da faculdade, estou dentro da dermatologia, né? Inicialmente como estagiária. E aí, depois que me formei, aí eu comecei, claro, né? Como todo veterinário, fazer plantões. Inclusive, foi fazendo plantões que eu consegui comprar meu primeiro carro, que eu lembro muito bem. Que eu guardava todo o dinheiro do plantão e cheguei lá e sentei com a Roberta e eu digo, agora vamos conseguir comprar, né? Foi bem interessante. E eu digo que tudo que eu tenho hoje vem da veterinária, né? E principalmente da dermatologia veterinária, que é uma área, assim, muito em expansão. Hoje em dia, a gente sabe que mais de 70% dos atendimentos da clínica médica são casos dermatológicos, né? Casos de dermatologia veterinária. E o que leva, por que desse aumento nos casos dermatológicos? É bem interessante isso, né? Porque a gente escuta muito, antigamente não se tinha tantos problemas. E aí tem uma linha que pensa, não tinha problema porque não tinha diagnóstico ou de fato Sim. Estão crescendo os casos, né? Então a gente sabe que as duas coisas, mas principalmente os casos, principalmente os alérgicos, eles vêm numa crescente absurda, né? Se fala em testes alérgicos, em tratar alergia há mais de 50 anos. Principalmente no exterior. E aí, o que vem acontecendo, né? Por que a gente tem tantos pacientes alérgicos hoje em dia? Mais antigamente, a gente podia escolher a raça, né? Qual é a raça que dá menos problema? Hoje em dia, até o cão que não tem raça, ele também pode ser alérgico. O pessoal pensa, mas eu adotei um cachorro justamente para ser um cão sem raça, ser mais resistente e não ser alérgico. O porquê, né, dessa crescente em alergia? Principalmente, isso vem lá da Revolução Industrial, que a gente tem o que a gente chamava de hipótese de higiene. Hoje em dia até mudou esse nome, porque parece que é uma questão mais... tá sujo, né? E, na verdade, é a falta da sujeira. Uhum.
Porque as pessoas começaram, né, do êxodo rural e muito morar nas cidades, aí da cidade, apartamento. Então, isso tudo vem fazendo com que as pessoas se tornem mais alérgicos. E, consequentemente, os cães. Incrível. Onde que eles estão? Eles não estão lá no campo. A gente tem artigos demonstrando isso. Será que é possível prevenir doença alérgica? Sim e não. Mas aí depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Porque a gente vê, porque nós 2 cachorreiros aqui, então eu tenho assim muita angústia, né, de ver, nós vamos conversar como o animal sofre, né, quando ele não está no ambiente natural dele, né. Eu vejo assim como as pessoas compram, vão lá no pet shop, compram Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Pense Grande com a Desidéria, médica veterinária, Desidéria Pereira, nascida aqui do lado, em Caçapava, adotada por Santa Maria, por isso que eu digo que Santa Maria atrai talentos. A gente se preocupa, nós perdemos talento, nós atraímos muitos talentos. Então, e a Desidéria, por isso que eu chamei, eu disse que ela pensa grande, porque começou do zero, né? Veio batendo desde cedo. Hoje é uma palestrante a nível nacional, viaja muito para esse Brasil todo. Ela dá cursos presenciais, online. Para te conseguir uma consulta com ela, não é fácil, porque ela tem uma demanda muito grande. E o interessante, né, Desidéria, é que a Dermato é relativamente recente, e chegou assim, bom, mas eu vou apostar numa área, né, que ainda lá atrás tinha pouca demanda? Sim, nós tínhamos dermatologia veterinária como uma especialidade dentro do hospital veterinário, né? Então, aqui em Santa Maria,
né? A gente pensando, Santa Maria é um grande centro dentro do nosso entorno, mas é interior, né? Então, quando eu estava lá em Porto Alegre, que eu trabalhei alguns meses lá naquela clínica que eu comentei com vocês, logo em seguida eu passei na residência veterinária e voltei. E esse retorno, para mim, ele era muito importante, porque como foi lido ali no currículo, eu sempre quis também ser professora. Mas não só professora, porque uma professora que vai falar sobre atendimento clínico, ela tem que, no mínimo, estar atendendo. Sim. Né? Então, eu sempre digo, eu não consigo... vai ser só professora. Não, vai ser só clínica. Eu tenho que ser... Se eu não estiver fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, eu me sinto que está faltando alguma coisa. Então, quando eu voltei para Santa Maria, eu já tinha visto como é que era a realidade na capital. E eu voltei para Santa Maria e comecei a fazer prescrições de produtos e não se tinha os produtos nas clínicas. Incrível. Era impressionante, porque eu estava no hospital veterinário, a clínica mais próxima era a clínica Cães e Gatos do Dr. Montoya, e aí começavam a chegar lá as prescrições, e eu lembro que até ele entrou em contato, naquela época nem se tinha o WhatsApp, né? E assim, o que está acontecendo, né? Porque você fazia muitos produtos manipulados ou humanos, porque a dermato realmente não era uma área, né, que nem hoje, assim. Incrível, incrível. E aí eu lembro que eu conversei com o Marco e digo, Marco, eu preciso pelo menos ter uns 2, 3 produtos desse, porque a gente quer fazer um bom serviço de dermato aqui na cidade. E claro, a nossa bolsa era R$700. E R$700 tem que passar um mês, né? E então o professor Mazante, que era na época o diretor, ele liberou que a gente pudesse fazer atendimentos fora do hospital, desde que não estivesse na rotina do hospital naquele momento. E era uma rotina de 60 horas, né? A gente fazia plantões noturnos também. E aí eu pensei, não, vamos começar então a divulgar o serviço de dermato na região. E foi muito interessante e engraçado a gente pensar hoje em dia, que eu chegava nas clínicas, eu fiz uns panfletos explicando o que era alergia, o que era dermato, que eu podia atender na clínica, casos que eles não estavam conseguindo resolver, que a gente não queria roubar clientes, né? Eu digo nós como especialistas, que na época quase ninguém atendia especialidade. Sim. E aí então, eventualmente me chamavam, mas era coisa pouca no início, né? Depois, aí sim eu comecei a atender mais na Vet Center, que era na época lá na Professor Braga ainda, em função da Chayane, que a gente fez residência juntas, né? A Chayane saiu um pouquinho antes, ela disse, não, maninha, vem atender. Outra queridona, outra né? amada, né? Ela disse, vem atender aqui, então eu deixava na época um percentual, né? Lá dos meus atendimentos, e aí eu comecei a ter uma certa clientela. Já tinha aquela salinha ali na entrada. Mas o pessoal dizia assim, meu Deus, mas essa coitada vai morrer de fome, né? Como que pode uma pessoa querer trabalhar só com dermatologia veterinária, né? E hoje em dia é uma realidade. Nós temos vários colegas também que trabalham com especialidade na dermato ou outras especialidades. Mas uma coisa muito importante que eu acho, né, para o médico veterinário que está aqui nos assistindo, e a gente tem visto muito isso os novos veterinários, que todo mundo quer uma especialidade, mas esquece de fazer a clínica, né? Qualquer especialista tem que ser um bom clínico geral, tem que entender do todo, né? Hoje em dia, às vezes a gente recebe pacientes, vai com cardio, vai com endócrino, vai com isso, com aquilo, é um paciente idoso que chega tomando 15 medicamentos. Por quê? Porque cada especialista trata a sua parte. Só que ninguém trata do todo, né? Ninguém trata o cachorro inteiro. Então... E na medicina humana, digamos, é também assim, tu não acha hoje um clínico geral, né? Pelo contrário, né? É uma difusão de especialidades e o mundo animal também caminha para isso. Então, assim, isso é interessante porque, claro, a doença mais atendida hoje em dia é a alergia, de fato, né? Mais de 80% dos meus pacientes são alérgicos. Mas, muitas vezes, a manifestação cutânea, que é as alterações da pele, elas estão manifestando uma doença que ela é sistêmica, é uma doença hormonal, ou, infelizmente, hoje em dia, uma doença parasitária, que a gente está com tantos casos de leishmaniose, né? Acho que é importante a gente falar aqui, para todo mundo que está assistindo, é uma doença endêmica, transmitida pelo mosquito. Nós precisamos lembrar de fazer essa prevenção, né? Com coleira repelente, com pipeta repelente, porque hoje em dia é uma quantidade muito grande de pacientes com leishmaniose. Então, às vezes, a dermato não é simplesmente uma alergia, uma alteração de ouvido, né? Então, essa especialidade,
ela é importante porque a gente está vendo, né? E quem quer começar a trabalhar com dermato tem que ter essa consciência do todo, da clínica em si. E eu digo que é muito fácil trabalhar com dermato porque a pele está ali, né? A gente está vendo. Diferente da ortopedia, que eu vou precisar de um raio-x, de uma tomografia, a cardio, né? De um exame mais invasivo ou até mesmo, às vezes, mais caro, a dermato a gente está enxergando. Mas, que eu gosto de falar muito para os alunos, que eles dizem, mas meu Deus, é tudo igual, né? E eu digo sim, na dermato é tudo muito parecido, né? Que a gente brinca, é tudo igual, mas é tudo diferente. Então, uma mesma apresentação clínica pode ter uma gama de diagnósticos diferenciais muito grande. Então, eu sempre digo, trabalhar com dermato é barato, né? Para o veterinário. Ele não precisa de muitos equipamentos caros para começar. Sim. Ele precisa de um microscópio, que talvez seja o mais caro, né? Claro que a gente pode depois ir melhorando, né? Hoje em dia tem tanta coisa que a gente faz. Mas o mais importante de um dermato, uma pessoa que trabalha com dermato, é a cabeça, né? É conseguir raciocinar e fazer esses diagnósticos diferenciais, porque tem muita doença que é rara, né? Atualmente a gente atende, até coloquei lá no Instagram, assim, casos impressionantes, né? Que são aqueles casos que tu pensa, meu Deus, eu só vi isso uma vez no livro, eu nunca atendi pessoalmente, mas olhando, às vezes eu converso com os tutores e digo, olha, eu acho que é raríssimo, mas é muito provável que seja, então eu tenho que ter um laboratório bom que me ajude, e aí a gente vai aumentando, né, a gama da dermato, mas a dermato como especialidade. E os fármacos acompanham essa demanda? Hoje em dia, sim, né, hoje em dia é impressionante, né, saindo daquele 15 anos atrás, que a gente não tinha quase nada, nós temos uma farmácia veterinária, né, uma indústria farmacêutica veterinária muito potente. Nós não perdemos nada para Estados Unidos, Canadá, Europa, né? É impressionante. Quando a gente vai nos congressos, enfim, europeu, congresso mundial, né, os de dermato, ou que a gente não vai ou simplesmente consegue, né, ter os prosigues, porque muitas vezes a gente não consegue estar em todos os congressos, seja por tempo, por dinheiro, né, enfim. Mas eu sempre gosto de passar o resumo para os meus alunos, sabe? Então, teve agora um congresso mundial, teve o norte-americano, o que a gente tem de resumo? E é interessante quando a gente vai nos congressos e pensa, poxa, parece que eu não aprendi nada. Eu vou ficar triste porque eu não aprendi nada? Não, eu posso ficar feliz, por quê? Porque o nosso patamar, hoje em dia, da dermatologia veterinária, no Brasil, está muito elevado. Sendo que nós temos colegas ministrando aula no exterior, né, na Latinoamérica, impressionante, assim, colegas de Porto Alegre, que é o Rafael, ele ministra cursos em praticamente toda a Latinoamérica, né, hoje em dia agora eu fui convidada para dar um curso no Peru, estou estudando, né, tentando melhorar o meu espanhol para isso, porque tem muitos colegas carentes de informação, né, e o nosso objetivo é estar sempre estudando para dar o melhor para o nosso paciente e para ajudar outros médicos veterinários a cada vez melhorar, né, os seus pacientes, que eu tenho aquela frase que eu gosto muito de usar, que a felicidade é o alívio de cada coceira, né, e que coceira é essa? Tu tens um curso, Sim. Felicidade, né? Foi muito interessante na pandemia, né, porque como eu sempre quis ser professora, né, organizei toda a minha formação para ser professora. E já dei aula na universidade, mas hoje em dia eu estou mais na parte privada, né, dessa questão da parte mais acadêmica. E então eu ministrava muitas aulas na pós-graduação, né, viajava praticamente quase todos os finais de semana pelo Brasil inteiro, ministrando aulas na Qualitas, que era essa pós-graduação, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, nós não entendíamos muito ainda do mundo digital. Então nós tentamos manter os módulos, que era sexta, sábado e domingo, online. Não teve como. Eu lembro de um módulo que eu dei, no sábado ao meio-dia eu já tinha terminado todo o conteúdo que eu daria num final de semana inteiro. Porque não tem interação, as pessoas não estavam acostumados e é muito diferente o digital. Então eu conversei com a pós-graduação e disse, eu não vou mais ministrar as aulas online, eu não tenho condições, os alunos não têm condições, então eu vou sair. Até que o mundo volte ao normal, né? E aí o mundo não voltou muito ao normal, muito rápido. E com essa função do Instagram, era uma forma da gente estar mais próximo, e eu estava sentindo muita falta de falar com os alunos, né? Por mais que a gente continue atendendo na pandemia, porque como a gente é um serviço necessário, nós continuamos atendendo. Mas aí comecei a sentir falta de ensinar.
E eu comecei a falar no Instagram, sabe? Simplesmente comentar com o pessoal, atendi o caso tal, assim, temos que lembrar disso, daquilo, aquele outro. E o público, eu tinha 1.000 e poucos seguidores na época, eu não tenho tantos hoje, mas eu tinha bem pouquinho. E aí os alunos que já eram da pós começaram a perguntar, prof, quando é que vai ter curso? Quando é que sai o teu curso? Eu pensei, gente, eu não tenho curso. Aí eu pensei, bom, se é para ter um curso, vamos estudar como trabalhar no digital. Aí então eu sempre gostei muito de estudar, então eu fui aluna, né? Comprei um curso de como fazer curso, eu brinco, né? E entrei naquele curso, e a proposta do curso era, tenha o seu curso online em 8 semanas. Se você não conseguir, a gente te ajuda, né? Tinha um valor que era mais barato e tinha um valor do curso que ele era quase o dobro, que era, se tu não conseguir sozinha, a gente te ajuda. Eu digo, eu acho que eu quero esse, né? Porque eu nunca trabalhei com isso. Então, eu sozinha aprendi a criar site, criar lista de espera, como que fazia no digital. E aí eu fui lá e montei a primeira turma, que era para ser a única turma do curso. E o nome do curso, né? Eu pensei, mais um curso de dermatologia veterinária, né? Então, eu pensei, o nome do curso vai ser Felicidade. E aí o pessoal pensou, mas será que é um curso de autoajuda, né? Da onde felicidade? Então, felicidade é o alívio de cada coceira. E aí esse virou o nome do curso, que era para ter só uma turma. Hoje em dia nós estamos na 8ª turma, porque os alunos não querem sair do curso. Então, além do curso, eles têm a manutenção. E aí eles vão se mantendo no curso. A gente tem um grupo, e aí tem pessoal do Brasil inteiro, tem alguns alunos do exterior também. Publica o seu caso clínico, todo mundo aprende junto. E a dermata, ela é muito rápida, né? Tudo vai mudando muito rápido. Então, a gente já gravou uma 2ª edição do curso, aí tem uma medicação nova, aí eu começo a usar a medicação, às vezes o laboratório me procura antes de lançar o medicamento, a gente começa a testar o medicamento, ver resposta clínica, e depois a gente marca uma aula. Agora, hoje, nós vamos falar como é que age o medicamento, o que a gente pode fazer. É um caso super interessante, então a gente faz uma aula sobre isso, então os alunos não querem sair. Aí, hoje em dia, a gente tem a manutenção, que é a comunidade. Quem são os alunos? Quem são? Os alunos são veterinários já formados, né, que trabalham, veterinários que têm clínica há muitos anos. São dermatos já formados também, que precisam ter uma atualização. E no digital facilita, né? Porque cada um assiste no seu tempo, tem aula ao vivo, mas também temos as gravações. E hoje em dia, eu, como aluna, até prefiro gravado, sabe? Eu sento, assisto, acho que fica muito interessante. E o teu ritmo é alucinante, né? Alucinante. Tu sabe que há uns 3 anos atrás, eu pensei que eu estava em burnout. Que eu pensei, eu estava numa estafa, porque o mundo digital, ele nos suga muito. Cobra muito. Muito. Cobra muito. Então, assim, é algo bem incessante. Claro que no início, para as pessoas te conhecerem, porque imagina, uma veterinária que trabalha em Santa Maria, né? Ok, já deu aula na pós-graduação, mas para o mundo digital, que a gente acessa o mundo inteiro, né? Tem pessoas, até tem uma aluna da Europa, eu não vou lembrar agora qual é o país. Então, quando vê, assim, tem muitas pessoas, né, acessando aquela informação. E então, os atendimentos que eu nunca parei, as aulas, as viagens, né, os cães, né, os meus cães, que a gente também tem que se preocupar com eles, né, é uma responsabilidade muito grande ter os cães, e hoje em dia o WhatsApp, né, que a gente sabe que eu tento dar o máximo de suporte possível, mas o mundo digital, ele começou a pesar um pouco, sabe? Pesa. Aí eu dei uma desacelerada. Hoje em dia, eu não tenho nenhuma turma a ser lançada, né? O curso está aberto, se alguém quiser entrar, me procura, a gente pode entrar, a comunidade está lá. Mas faz 1 ano e meio, mais ou menos, assim, que eu não faço o que eles chamam o bendito lançamento dos cursos, sabe? Porque isso leva muito tempo. Até ontem, antes de ontem, o pessoal colocando no Instagram, quando é que vão voltar as lives? Porque a gente fazia muita live semanal, né? Conteúdo gratuito. Eu gosto muito de passar informação, só que às vezes a gente tem que... Mas tu tem seu preço, né, Maninha? A gente tem que se cuidar também, né? Sem a clínica, tu não teria como ensinar. Então, só academia, só acadêmico. Não tem. Então, tu gosta da clínica. Amo. Quando entra um cachorro lá, a pupila dilata. Então, assim, tem que abrir mão. E realmente, assim, a cobrança, né?
Claro, eu tenho idade para ser teu avô, quase. E assim, ó, existe muita cobrança, né? As pessoas me cobram, tu tem tudo na mão, tem que usar mais do digital. Já sabe? Calma. Maninha, concluímos o segundo bloco. Nós vamos nos organizar agora para dar umas aulas de encerramento, porque nós vamos passar um dia inteiro aqui falando. Se deixar, nós passamos. Até porque, né, o ser humano chega lá no consultório, ele conta, ele narra o que ele sente. E o animal não, né? Quer dizer, então não é fácil, né, interpretar o que sente um animal. Né? Muito bom. Estamos aqui com a família Pereira, a famosa família Pereira de Caçapava, mais conhecida como Maninha, mas que é a veterinária, médica veterinária Desidere Pereira. Vocês viram, professora, palestrante, pesquisadora, escritora, de tudo um pouco. Já voltamos com esse Pense Grande, com essa guria que pensa muito grande. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com esse Pense Grande, não esquecendo de agradecer aos nossos parceiros que estão conosco aí há muito tempo, o meu querido Cancian, Juliano Cancian, o Zé Paulo, da cooperativa da Cotricel, ao belíssimo prédio 14 Bis, que eu me apaixonei, passo seguido por lá para rever, a Farmácia São João, lá do Pedro, que também Santa Maria tem umas 60 farmácias São João, é impressionante. Tá? E o FIDEM, do meu amigo Paulo, que é uma instituição financeira de Santa Maria, muito, muito importante, ele e do Anderson, principalmente. Eu acho que estão aí os nossos parceiros. Bom, Maninha, vamos agora falar diretamente com os donos dos animais, cachorros principalmente, né? Que sugestões, que orientações tu passas em todos os sentidos, né? Desde que opção se tem, onde vai morar, a raça, né? Cuidados preventivos,
agora está contigo e está aqui uma câmera só para te deixar de lições aqui. Muito bem, é uma pergunta, um questionamento que a gente recebe muito, né? Eu já recebi várias vezes até de clientes antigos que, infelizmente, os nossos pacientes queridos nos deixaram, né? Quem trabalha com dermato sabe que a gente acompanha o paciente a vida inteira, né? Então, quando a gente perde um paciente, para nós é uma dor tão grande quanto a do tutor, né? Hoje em dia, mais chamado de tutor, não de dono ou proprietário, em função da tutoria, que é o cuidado. E que cuidado é esse, né? O cuidado, ele vai começar principalmente quando a gente pensa, eu quero ter um pet. Eu estava passeando esse final de semana passado com meu namorado e a filha dele na Serra Gaúcha e tinha uma feira de adoção. E a Marina, que é uma menina de 9 anos, a gente estava com o cachorrinho deles, ela disse, ai, papai, vamos pegar mais um. E a gente pensa, qual é a responsabilidade, né, de pegar mais um? O que é pegar mais um, né? Para uma criança é maravilhoso, né? Um filhotinho tá ali lindo e maravilhoso. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos ONGs, né? Que nos ajudam com esses cães que estão na rua, a conseguir lares para esses cães. Então, o querer, né? O início de pensar, eu vou ter um pet, ele é maravilhoso. Né? Acho que pode até se equiparar, né? Com as suas questões, claro, com uma criança, né? Eu vou ter uma criança. Eu posso, né, estar dizendo uma bobagem aqui, porque eu não sou mãe, a criança, ela cresce, né? Ela vai ser sempre dependente, mas daqui a pouco ela vai virar adolescente, adulto, o pai vai estar sempre preocupado, mas um bichinho não, né? Seja um cão, um gato, um periquito, uma tartaruga, um peixe, eles são completamente dependentes dos tutores, né? De quem está fazendo essa tutoria. Então, antes, né, de tudo pensar, eu tenho tempo, eu tenho condições psíquicas, financeiras para ter um animal, que ele vai ser de minha total responsabilidade. E não tem Unimed para socorrer, não né? Não tem, né? Até agora, recentemente, teve uma médica que é minha cliente, ela disse, mas Daisy, quanto é que custa a consulta? Porque assim, para cachorro não tem plano, né? A gente até tem um plano, mas aqui em Santa Maria ele não é muito difundido quanto a gente tem na capital, em outros lugares. Mas de fato, né, ter um cão ou um gato, né, ele nos dá uma questão muito importante, né, de todo esse suporte, que vai lá, suporte emocional, financeiro principalmente, que é algo a se pensar. Né? Então, vamos pensar, mas é que os veterinários querem cobrar muito. Não. O animal, ele dá despesa. Se a gente for pensar numa despesa básica, o que é o básico do básico do básico? A alimentação e as prevenções, né? Pulga, carrapato, vacina, repelência para leishmania. Olha, se a gente colocar isso na balança, para um cão pequeno, te dá, no mínimo, mas assim, falando por baixo, uns R$300 no mês. Agora, um cão de grande porte, além de tudo isso que eu falei, nós temos que pensar o que esse cão ele vai viver dentro de um apartamento. Recentemente, uma amiga disse assim, minha sogra agora vai comprar uma Golden. Tá, que legal, né? Ela tem uma casa ou um apartamento? Tem tempo para passear com esse cachorro? Porque a gente tem, por exemplo, raças que são raças muito ativas, tipo o Border Collie. É um cão de fazenda. Aí tu tem um Border Collie num apartamento e não caminha com esse cão. O que é um caminhar para um Border Collie? É no mínimo 5 quilômetros. O que é 5 quilômetros? É muito tempo. Meia hora, 40 minutos, 1 hora por dia. Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Ok, eu tenho uma casa, tenho um pátio grande. Quando eu falo pátio é muito engraçado. Quando eu dava aula em Belo Horizonte, as pessoas não entendiam muitas coisas que eu falava. Aí tinha um aluno que dizia, professora, eu não entendo nada que tu tá falando. E eu digo, como assim que não entende? Então, o que é pátio? Então, um quintal, né? Caso tenha alguém que não tá nos assistindo que é do Rio Grande do Sul. Então, não adianta ter um pátio grande se eu não for fazer exercício com esse animal. Vai jogar uma bolinha, vai fazer... Então, a responsabilidade de ter um animal, ou principalmente um cão de grande porte, ela é muito importante. Eu vou botar um agravante né, que é comum. Né? Eu vou dar um brinquedo para uma criança. A criança vai judiar, ela acha que é um brinquedo, é um ser vivo. Né? Então, também critico muito os pais que querem dar um brinquedo vivo para uma criança. E aí, daí eu comecei a pensar e lembrar de uma outra questão que eu atendo muito. São pais de pet,
né, que não têm filhos, então eles têm os cães. Às vezes cães de raças maiores, ditas raças mais agressivas, mas que nem sempre são agressivas, né? Os bulls, principalmente, o pitbull, enfim. E aí esse casal que não pretendia ter filhos, agora a esposa engravida, eles resolvem ter filhos. E como é que é essa adaptação, né? É um ser novo que está chegando na casa, né? Do mesmo viés que eu tenho uma criança de 3, 4 anos e eu vou colocar um ser novo que é o animal em casa. E é por isso que hoje em dia nós temos a especialidade do comportamento, né, da psiquiatria veterinária. Com a pandemia, nós temos muito cães com alterações comportamentais, que as pessoas não sabiam mais o que fazer, foram comprando animais ou adotando, e nós temos cães com problemas comportamentais absurdos, importantíssimos, né? Então, tudo isso, a gente pensa, além de todo o suporte básico, eu tenho que ter a capacidade de entender que esse animal está com alteração. Então, muitas vezes, chega pacientes para atendimento que eu digo, olha, eu vou precisar te encaminhar para alguém que trabalhe com comportamento. Incrível. Impressionante, sabe? Então, estão cada vez mais humanizados, que a gente diz, né? E o quanto que a humanização é benéfica ou não para os nossos pacientes. Então, a gente tem um limite que é uma corda bamba, sabe? Que ele é muito fácil de estourar por um lado errado, infelizmente. Então, eu acho que... E as pessoas não têm experiência de um mínimo de diagnóstico, porque o animal, claro, não tem como se comunicar. Ele se comunica no comportamento. As pessoas não estão entendendo o comportamento. Né? E então, vai agregando... Fora, é tão comum, né? O teu Leopoldo lá não engoliu uma corda. Tu tem que estar prevenido, porque, assim, quanto mais velho o animal, é que nem o ser humano. Os animais estão vivendo mais e demandam muita despesa também. Então, assim, eu acho que é lindo, né? É amável, é impressionante ter um animal em casa, né? Quando a gente chega na casa e não tem o bicho, né? Ou porque... Por exemplo, eu que como viajo muito, os cães ficam muito no hotel, às vezes eu chego e não dá o horário que eu consigo buscar eles no hotel. Aí parece que a casa está completamente vazia. Então, os cães, eles enriquecem o ambiente, né? Eu tenho, como eu comentei, um irmão que é especial, ele é apaixonado pelo cachorro dele, sabe? Ele tem um Shih Tzu, tinha um outro Shih Tzu que faleceu e agora tem um outro Shih Tzu, então ele cuida do meu irmão, ele tá sempre junto, é impressionante, né? Então a gente tem também esses cães que são os cães importantes, né? Os cães de trabalho. Eu tenho uma paciente que eu atendo em Porto Alegre, que a tutora tem uma Golden, e a Golden, ela ajuda muito a filha dela, que tem Down, então é um cão para trabalho mesmo, né? Para companhia. E a gente tem... Bom, esses cachorros, eles são espetaculares, né? Desde que eu dê um suporte ao ambiente que ele precise. Então, pegando o exemplo do Border Collie, que é um cachorro de fazenda, se eu colocar ele dentro do apartamento, ele vai ser um cão ansioso. Um cão ansioso, ele pode se tornar um cão agressivo. Sim. Porque ele tem uma explosão que ele não sabe onde... Começa a destruir a casa também. O que fazer, né? E aí, daí ele pode se tornar agressivo. Então, a ansiedade, o medo... pode se tornar agressão. Não que o cão seja agressivo, mas ele pode se tornar. E não só com os grandes. O que a gente tem muito hoje em dia? Os Lulus, né? Que antes a gente tinha Pinscher, hoje em dia a gente tem o nosso Pinscher peludo, né? Entre aspas, que é o Lulu da Pomerânia. Eles são cães que eles se tornam muito agressivos, porque como eles são pequenos, às vezes eles estão demonstrando, mas o dono, né? O tutor não consegue entender que aquilo para ele pode não ser bom. Tá, mas agora tem o seguinte, né? E se eu errei na escolha do animal, o que eu faço? Aí o que a gente pode fazer, né? Eu acho que antes de pensar em doar, que às vezes o doar não é o ruim, porque esse animal ele pode não estar bem naquele ambiente. Muitas vezes ele vai estar melhor num outro ambiente, né? O abandono, claro, a gente não está aqui para defender de forma alguma o abandono, mas nós vamos tentar de tudo para tentar recuperar esse cão, né? E aí sim vem os veterinários que trabalham com comportamento, que é diferente de adestramento, né? Então, claro que hoje em dia nós temos adestradores maravilhosos, mas muito mais antigamente nós tínhamos pessoas que trabalhavam com medo, né? Agora não consigo falar a palavra. Provocando medo no animal para que ele te respeite. Então, assim,
Eu acho que hoje em dia o trabalhar com o comportamento e algo muito interessante desse fazer, eu resolvi adotar ou adquirir porque eu queria uma raça específica, é ter uma consulta pediátrica. Não é só levar para fazer vacina, né? Então tem que ter um atendimento pediátrico, o veterinário que está na clínica, né? O clínico geral, o clínico, né? O médico veterinário, ele tem que conseguir fazer essa primeira abordagem pediátrica, que ela vai desde como escova ou não escova dente de cachorro, dá vermífugo ou não dá, qual é o protocolo vacinal, quais são as doenças mais importantes a serem prevenidas, o que eu faço, como é que eu ensino a fazer xixi no lugar certo, o gato já faz, né? Sim. Mas o cachorro, como é que eu ensino? Outro problema. E principalmente, algo bem importante, né, para quem quer adotar, tentem adotar cães adultos. Os cães adultos, eles já estão psicologicamente formados e eles são cães normalmente mais tranquilos. Os filhotes, o que é o interessante para quem quer adquirir um animal de canil? Eu quero muito a raça tal, eu sou apaixonada, eu quero essa raça. Eu não vou achar essa raça na rua, né? Então eu vou ter que adquirir de algum canil. Pegar esse animal com pelo menos 90 dias. Porque esses filhotes, eles têm que conviver com a mãe. Claro que desde que o canil mantenha a convivência da ninhada, porque a mãe ensina muito. E quando a gente pega um filhote muito novo, que é o que a gente normalmente vê, 30, 35 dias, 45 dias já estão em casa, esse filhote, ele vai aprender tudo com a gente, só que a gente vai ensinar errado, porque a gente não sabe ensinar. Sim. Então, tem que ter essa consulta inicial, com dicas básicas, e antes de talvez ter um atendimento comportamental, quando se tem o problema instalado, talvez fazer uma consulta comportamental com um especialista em comportamento. Olha, é assim que faz, briga ou não briga, o que faz, né? Porque é muito fácil a gente ter cães com distúrbios. Às vezes tem distúrbios que são genéticos, né? Distúrbios comportamentais genéticos, que são difíceis de lidar. Por exemplo, o Leopoldo, ele toma, que é um dos meus cães, ele toma 3 medicamentos ansiolíticos, né? Ele consulta com uma veterinária especialista em comportamento e eu tenho um problema, de fato, muito grande em socialização com ele. Ele vai pra creche, com quem ele conhece, ok, mas a gente sabe que ele é um cão especial, né? Então, comigo tá super bem. Se, por exemplo, se alguém for me visitar... A tua experiência é impressionante. E assim, né, eu conheci uma família que conheceram a minha Golden, vou dar uma para cada filha. Tá? Compraram 2 filhotes, só que ficaram engaiolados. Sim. Tá? E eu incomodando, né? Até sendo chato. E depois de 2 anos me ligaram que pode procurar, não, elas não são felizes aqui. Claro que não são felizes, né? Mas eu só botei num grupo dos prefeitos aqui o João Luiz Vargas, ali de São Cepé, mas é isso, tal, né? E já estou indo buscar. Assim, ó, essa mudança boa, né? Assim, ó, ele está feliz e os bichos também. Então, eu vou ter que trazer de volta aqui, porque eu sou tão apaixonado, assim, a minha vida é ligada, né? Eu chego em casa, a mel é aquela função, aquela gritaria, sabe? E então, assim, te agradecer, Maninha, por esse carinho, é muito pouco, nós vamos ter que voltar, né? Porque o teu conhecimento, tua experiência é muito grande, teu convívio de academia é muito importante, tu é uma pesquisadora curiosa, tá? Sempre pesquisando tudo que é possível para resolver, né? E aquilo, né? A gente sabe muito pouco dos animais que a gente tem, muito pouco, e é tão complexo isso, que esse programa assim ficou, apesar de nós ter que limitar, foi espetacular, espetacular. Te desejo muita sorte, tá? Tu é uma queridona e vocês... Chega para a Maninha que ela vai, na questão de dermato, ela sabe tudo. E é também a nossa clínica geral. Maninha, show, parabéns. Muito obrigada. Tá? Deus te abençoe. Obrigada. Um abraço. Esse Pense Grande para essa mulher que pensa muito grande. Desidere Pereira, médica veterinária dermato. Beijo.
patrocinam o programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, a parceira ideal para a safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Feidenbank, invista no Feidenbank, um ativo de alta rentabilidade para a segurança da renda fixa. AR2Z, construtora e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Sebrae RS, juntos a gente supera. E Verden, rastreamento e soluções, especialistas em sistemas para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. E Cancian Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região.